Pois bem, pessoal, chegou a hora da gente se dedicar ao exame do conceito jurídico, do conceito técnico de acidente do trabalho. A gente precisa saber quando e com base em que critérios caracterizar, diagnosticar a ocorrência de um acidente do trabalho para depois passar à aplicação das suas consequências jurídicas, em especial as suas consequências previdenciárias. Vamos começar a análise pelo conceito de acidente de trabalho típico, o acidente comum, o acidente padrão, que é conceituado pelo artigo 19 da Lei 8.213. O conceito é: acidente do trabalho é um evento ocorrido pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou empregador doméstico, ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7º do artigo 11, que são os segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte ou perda ou redução permanente ou temporária de capacidade para o trabalho. Então, proponho um roteiro analítico que é o seguinte: para configurar o acidente típico de trabalho, você deve constatar um evento súbito, um evento não programado, que decorra do exercício do trabalho. Então, a causa do evento é o primeiro passo. A causa do evento é o exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico. Então, estou falando estritamente do segurado empregado, do segurado empregado doméstico, ou eventualmente do segurado especial, porque ele foi incluído pelo texto legal. E esse evento súbito, não programado, decorre do exercício do trabalho. É o operário que cai do andaime enquanto está no exercício do trabalho. É o motorista de ônibus que se envolve num acidente de trânsito no exercício do trabalho. É um evento súbito, não programado, não desejado, que decorreu da atuação profissional de um determinado trabalhador. A causa do evento é estar o trabalhador no exercício das suas tarefas. E esse evento provoca um efeito, provoca uma consequência. E essa consequência, esse efeito, é um efeito físico, um efeito sanitário, um efeito que diz respeito à condição de saúde do trabalhador. O primeiro efeito possível é uma lesão corporal, ou uma perturbação funcional, que leva, em última análise, aos consectários de óbito, perda ou redução de capacidade laboral. O evento súbito, o evento não programado, que lesionou o trabalhador por conta do exercício profissional, provoca o seu óbito, a sua perda de capacidade, ele vai ter que ficar hospitalizado, ou a redução da sua capacidade. Ele tem uma perda parcial, ou um comprometimento, melhor dizendo, parcial, da sua força de trabalho. E você sempre deve fazer um nexo, um liame, uma ligação de causa e efeito, nexo causal entre as consequências do evento e a causa do evento. O evento deve ter sido causado por força do exercício profissional e desencadear, por força do exercício profissional, um comprometimento, a perda da capacidade laboral ou o óbito do segurado. Cumprindo esse roteiro, estará configurado o acidente típico de trabalho. Então, exemplos fáceis. Motorista de ônibus se envolve num acidente de trânsito no exercício do trabalho durante a sua jornada. Um servente de pedreiro que trabalha, empregado de uma construtora, que cai do andaime e sofre uma fratura. Acidente do trabalho. Tá? Acidente típico de trabalho. E aí você aplica o artigo 19.
Além do acidente típico de trabalho, também são considerados acidentes do trabalho eventos relacionados ou ocorrências relacionadas ao adoecimento do segurado provocado pelo exercício profissional. Esse adoecimento conectado ao exercício profissional é chamado pela lei de entidade mórbida ou entidades mórbidas. São processos de adoecimento a que o segurado, a que o trabalhador se submete por conta do seu exercício profissional. Então, existem dois tipos de entidades mórbidas que são tratadas como acidente do trabalho. A primeira é chamada de tecnopatia ou ergopatia. Está no inciso 1º do artigo 20. Como é que ela funciona? Como é que você diagnostica? A doença profissional é desencadeada gradativamente, ela vai insidiosamente, paulatinamente, deteriorando a condição de saúde do trabalhador por conta do perfil, do tipo de atividade, das características da atividade desempenhada pelo trabalhador. Exemplo, um datilógrafo. O que faz um datilógrafo? Qual é a atividade dele? Uma atividade manual. Ele fica lá com um teclado, ou antigamente ficava com uma máquina de escrever, produzindo textos. Então ele tem um movimento manual durante a jornada quase inteira, repetitivamente. Isso pode desencadear um processo inflamatório ao longo do tempo? Pode. Isso pode desencadear lesões ao longo do tempo? Pode. Isso pode provocar doenças ao longo do tempo? Pode. Já ouviram falar de uma doença chamada síndrome do túnel do carpo? Dizem que dói para burro. Dizem que dói muito. Tendinite, dói bastante. E o processo de adoecimento pode chegar a um tal estágio que a pessoa perde capacidade laboral ou tem a sua capacidade laboral muito comprometida. Então, a doença profissional, desencadeada pelo exercício, pelo fazer profissional, pela prática profissional diária, é tratada como acidente do trabalho. A isso a gente chama de tecnopatia ou ergopatia. E o segundo tipo de entidade mórbida, o segundo tipo de processo de adoecimento tratado como acidente do trabalho, é a mesopatia, meso de meio, meio ambiente. E a lei trata como doença do trabalho o processo de adoecimento que é causado, desencadeado também insidiosamente, também dia a dia, também vai se instalando, vai crescendo, vai deteriorando, pouco a pouco, progressivamente, paulatinamente, mas não é por conta do perfil de atuação, não é por conta do exercício, não é por conta das práticas profissionais, mas sim por conta do meio ambiente profissional, do ambiente em que o trabalhador atua. Se é um ambiente muito frio, por exemplo, ele pode desenvolver doenças respiratórias. Se é um ambiente muito quente, ele pode ter complicações de pressão, também respiratórias, articulares. Se é um ambiente muito ruidoso, ele pode ter uma perda auditiva. Se é um ambiente sujeito à exposição a agentes químicos, ele pode ter um câncer. Então, a doença do trabalho é aquela que é conectada a uma exposição do trabalhador no seu ambiente de trabalho dia a dia, de maneira a proporcionar uma progressiva deterioração da condição, do estado de saúde do trabalhador. Nesses dois casos, a lei equipara a situação jurídica do trabalhador à situação de um acidentado.
trata como acidente do trabalho esse processo de adoecimento, tanto na doença profissional quanto na doença do trabalho. E aí você, caso a caso, tem que fazer uma conexão, que nem sempre é fácil. E aí, para facilitar essa conexão entre o adoecimento e as características do trabalho ou do ambiente do trabalho, o artigo 21A da Lei 8.213 criou o nexo técnico epidemiológico, que é uma ferramenta de presunção de nexo causal entre certas doenças e certos perfis profissionais. Por exemplo, isso é disposto em regulamento, mas no regulamento, vamos a alguns exemplos, acho que eu tenho alguns exemplos aqui em tela. Vamos lá, anexo 2 do regulamento. Se o trabalhador exerce as suas atividades num ambiente em que se manipula amianto, eu presumo que, se esse mesmo segurado me aparecer com neoplasia de laringe, a neoplasia foi desencadeada pelo contato com o amianto, porque eu sei que o amianto é cancerígeno. Outro exemplo, o segurado trabalha numa fábrica de produção de cigarros. Então ele tem contato diário com alcatrão. Se esse trabalhador me aparece com uma neoplasia de pulmão, eu presumo que o desenvolvimento desse câncer teve conexão, teve nexo causal, portanto, com a exposição diária laboral ao alcatrão. Se o segurado trabalha numa fábrica com máquinas barulhentas, então se ele tem exposição diária a ruído, eu presumo que o processo de ensurdecimento, de surdez, de perda de audição, foi provocada por conta dessa exposição. Ou se ele tem uma ruptura traumática de tímpano, eu presumo que foi pelo contato diário com essa fonte de ruído laboral na fábrica. Aí, se você prosseguir no regulamento, você tem uma lista de doenças e uma lista de agentes etiológicos, agentes que dão origem a essas doenças, ou fatores de riscos ocupacionais. Então, se um determinado segurado apresenta uma doença relacionada à insuficiência renal crônica, a gente deve investigar se ele teve contato com aminas aromáticas. Se houve, eu presumo o nexo acidentário. Se ele tem infertilidade e foi exposto a chumbo ou a radiação ionizante, a raio-x, eu presumo o nexo acidentário, o nexo causal. Se ele tem ou se ele apresenta neoplasia de pâncreas e foi exposto a hidrocarbonetos alifáticos ou aromáticos, por exemplo, benzeno, eu presumo que a neoplasia decorreu da exposição laboral. Então, isso é para facilitar. O nexo técnico epidemiológico, previsto no artigo 21A e regulamentado no anexo 2 do decreto 30.048, serve para facilitar a operação de liame, de elo, de nexo causal, estabelecendo uma presunção. Para certos processos de adoecimento, eu presumo a conexão com o exercício profissional ou com o meio ambiente do trabalho. Só que essa presunção é relativa. Cabe à empresa a contraprova. Então, a empresa, está aqui no parágrafo 2º, deve fazer um requerimento para afastar o nexo técnico epidemiológico, o NTEP, fazendo prova de que o adoecimento do segurado não se deu por conta nem do exercício profissional, nem do ambiente de trabalho. Por exemplo, um determinado segurado apresenta câncer de pulmão, neoplasia maligna de pulmão. O ambiente de trabalho dele era um ambiente sujeito à manipulação de amianto. Só que a empresa, por exemplo, sei lá, Eternit, que é uma fábrica de telhas,
ela pode fazer prova de que o processo de adoecimento do segurado, do trabalhador, não decorreu da exposição ao amianto, porque ele usava luva, usava máscara, usava capacete. A empresa tem o ônus da prova e pode provar que esse segurado é um fumante há mais de 30 anos, que ele consome 3 cartelas de cigarros por dia. Então, é ônus da empresa. A presunção é relativa e cabe à empresa interessada desconstituir a presunção. O ônus da prova é da empresa. Tá bom? Pois bem. Então a gente já falou do acidente típico do artigo 19, já falou das doenças ou entidades mórbidas do artigo 20, e vamos falar agora das ocorrências equiparadas a acidentes do trabalho pelo artigo 21, dos acidentes por equiparação. Então, no artigo 21 da Lei 8.213, a gente tem uma lista de hipóteses em que o legislador entendeu que o evento deve ser equiparado ao acidente do trabalho, ainda que ele não tenha sido um evento súbito, instantâneo, inesperado, não programado, decorrente do exercício profissional na forma do artigo 19. Exemplos. No inciso 1º. Quando houver uma concausa paralela ao acidente no trabalho, determinante para a perda da capacidade laboral do trabalhador, a gente trata o evento, ainda que haja uma concausa, como acidente do trabalho. Segunda hipótese, quando o trabalhador no seu local e horário de trabalho sofre agressão, ofensa física, comportamento imprudente de terceiro ou companheiro de trabalho. Então, um ato provocado por culpa de terceiro é equiparado ao acidente do trabalho se o evento acontece no local e horário de trabalho. Contaminação acidental do empregado no exercício da atividade. Por exemplo, fico pensando aqui, um episódio de contaminação de um enfermeiro por coronavírus, por Covid-19. Está fazendo atendimento emergencial e por mais que ele use os equipamentos de proteção, máscara, face shield e etc., pode acontecer a contaminação acidental do empregado. Ou, por exemplo, pensa num funcionário da Friboi que está lá tocando o rebanho, lá, os bois e tal, em determinado momento coloca por acidente a mão num arame farpado, uma cerca de arame farpado e pega tétano. Então, o adoecimento acidental no exercício da atividade é equiparado ao acidente do trabalho. E a gente ainda tem no inciso 4º a equiparação do acidente ocorrido fora do ambiente da empresa, mas em cumprimento de ordens da empresa, ou seja, a serviço da empresa, em viagem, inclusive, e no percurso, o acidente in itinere, no percurso casa-trabalho, trabalho-casa, na ida ou na volta. Em qualquer meio de locomoção, o acidente ocorrido que provoque uma lesão ao segurado é tratado por equiparação a um acidente do trabalho. Então, essa lista aqui do artigo 21 é bem compreensível, ela tem um elenco muito significativo de hipóteses em que haverá o tratamento do episódio como um acidente do trabalho, portanto, com todas as suas consequências jurídicas. O que a gente tem que repelir como um acidente do trabalho, pelo menos como doença do trabalho? Doenças degenerativas, então uma doença congênita de que o segurado seja portador e que vá se deteriorando ao longo do tempo, naturalmente. Doenças inerentes a grupo etário, processo de envelhecimento humano sujeita as pessoas ao surgimento de certas doenças, enfim, Alzheimer, doenças circulatórias, artrite, artrose, enfim, doenças de articulação. Também não se trata como acidente de trabalho o adoecimento que não seja influente na capacidade laboral de uma pessoa. E tem uma grande polêmica aqui na linha D, porque a lei afasta o enquadramento como doença do trabalho quando houver
contaminação por doença endêmica. E aí a gente entende como doença endêmica uma doença que é recorrente em determinado espaço geográfico. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro é doença endêmica, infelizmente, a dengue. Na Amazônia, parece que a malária também é. Então, a contaminação por essas doenças, para quem trabalha nesses locais, é repelido, é afastado como doença do trabalho. Aí vem um coronavírus, uma pandemia, e aí continua gerando uma série de controvérsias sobre a aplicação ou não desse artigo 20, parágrafo 1º, a linha D. Porque deixou de ser uma doença endêmica, regional, local, para adotar ou para assumir uma escala mundial, né? Para desafiar os conceitos jurídicos efetivamente. Mas, enfim, a apresentação dos conceitos acidentários e das hipóteses acidentárias está feito. No próximo slide, na próxima aula, eu passo a avaliação, a análise das consequências decorrentes dos acidentes do trabalho. Já volto.